بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, esta semana eu preparei um tema, na verdade são dois temas, mas hoje vou apresentar o primeiro, inshallah amanhã ou ao longo da semana vou apresentar o segundo. Eu preparei dois temas para esta semana, com os quais vamos refletir. Realmente eu preparo um tema em cada sexta-feira. No entanto, esta semana tive um convite para ir conversar com alguns jovens, então tive um tema adicional que preparei, então inshallah vou partilhar aqui os dois. O primeiro tema que eu quero partilhar aqui, que vou dividir em 4 secções, em 4 vídeos separados. Então, no primeiro vídeo eu vou falar, o tema tem a ver com a participação do muçulmano nas questões de cidadania ou políticas. Então, eu quero apresentar aquilo que é a visão islâmica e como é que o muçulmano se posiciona em relação a estas questões. É importante e é pertinente a gente abordar essa questão, mesmo porque nós vivemos numa sociedade, não é, em que estamos todos aqui vamos lá, misturados, vivemos numa sociedade em que temos muçulmanos, não muçulmanos, várias religiões, e nós compartilhamos este país, não é? Convivemos aqui pacificamente, e graças a Allah, neste país. No entanto, nessa nossa interação e vivência e convivência, transmitem-se valores e muitas das vezes é preciso esclarecer qual é o posicionamento do Islã e dos muçulmanos em certas questões, sobre pena de às vezes, e nós temos visto isso, muçulmanos comportando-se e agindo muitas das vezes com certos, vamos lá, guiados de certos valores que se calhar não são valores islâmicos. Então, é preciso esclarecer essas questões para que possamos nos entender melhor. Então, os muçulmanos, na verdade, em relação às questões de cidadania e política, qual é o seu posicionamento? Qual é a coisa certa a se fazer entre participar ou não participar na cidadania, entre participar ou não participar na vida política do seu país? Qual é a melhor coisa a se fazer? Então, é este o desafio que eu trago aqui, que eu quero conversar neste vídeo, nestes vídeos que vou produzir e publicar, inshallah, entre hoje e amanhã. Então, o primeiro tema que eu quero, a primeira parte, vamos chamar isto de subtema, subsecção que eu quero falar no primeiro vídeo, é sobre a participação do muçulmano na cidadania e na vida política, não é, do seu país, onde quer que a pessoa esteja. Como é que o muçulmano deve se comportar na cidadania e na vida política? Depois vou trazer alguns exemplos da participação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cidadania e na vida política da sua comunidade, no seu tempo. Então vou fazer um vídeo específico para avaliar, analisarmos juntos como é que foi a participação e a atuação do profeta sallallahu alaihi wasallam nas questões políticas. E então depois vou falar especificamente sobre aquilo que é o chamado o Dustur al-Madina, o Pacto de Madina. Vou entrar aqui. Este, na verdade, separei um tema específico, porque ele é, na verdade, parte do tema anterior. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, em um dado momento, ele criou, quando chegou em Madina, estabeleceu um pacto com as diferentes comunidades que viviam em Madina. Criaram este que é chamado a Constituição de Madina. Então, vamos analisar, só que eu preferi analisar separadamente por cada questão de tempo em relação ao vídeo. Depois vamos
resumir e terminar essas questões, já abordando aqueles que são os valores essenciais na participação, quer na cidadania, assim como nas questões políticas. Quais são os valores à luz do Corão e da Sunna, não é? O que é que nós podemos encontrar para fortificar e orientar e regrar a nossa atuação e participação política ou, digamos, como um cidadão. Então, este é o convite que eu deixo, irmãos, para seguirmos aqui este novo, esta nova secção, e vamos debater e discutir. Se houver algumas dúvidas, vamos colocar essas dúvidas. E, como sabemos, há espaço para discussão, há espaço para perguntas e respostas. Então, prezados irmãos, vamos começar com a primeira parte desta nossa conversa de hoje. A participação do muçulmano na cidadania e na vida política do seu país. Então, prezados irmãos, aqui de uma forma geral, vamos tentar perceber essa questão para perceber aquilo que é a estrutura, os passos que existem em Moçambique em particular, para a participação do muçulmano. Quais são os campos? Quais são as oportunidades que existem? Porque é preciso ver primeiro o que é que existe para podermos avaliar se podemos ou não é, fazer parte. Está claro? Então eu começo com esta parte da participação do muçulmano. Nesta secção quero falar daquelas oportunidades ou espaços que existem dentro do nosso país, as formas em que um cidadão muçulmano pode participar. Percebam, prezados irmãos, que Moçambique é um país, é um Estado laico. Um Estado laico que significa, e esta é uma questão que também, inshallah, num outro tema específico, numa outra secção, vamos discutir e avaliar a questão da laicidade do Estado. Vamos ter uma discussão destas específicas para percebermos bem. Eu quero que o muçulmano saiba o que significa ser laico. O que é isso de laicidade do Estado? Quais são as visões que existem em relação a esse conceito e qual é o posicionamento aqui em Moçambique e como é que nós, como muçulmanos, devemos defender a laicidade do Estado e como podemos usar em nosso benefício como comunidade muçulmana esta laicidade do Estado. Vamos ter um tema específico para discutir sobre isso. Mas Moçambique é um Estado laico, o que significa que existe uma separação entre o Estado e a religião. Está claro? De uma forma específica, uma forma breve aqui é preciso perceber, vamos deixar claro que existe a separação entre o Estado e a religião. Quer dizer que a religião opera numa esfera completamente diferente daquela que opera o Estado. Então, a grande pergunta que fica, então, o que é que significa isso? Será que existe um espaço para eu, como cidadão muçulmano, participar, não é? No Estado moçambicano? E como é que isso acontece? Então, nós vamos conversar e tentar ver esses passos, não é? Então, vou agora mencionar aqui algumas maneiras que existem, não é? Em que um muçulmano pode se envolver e pode participar. E, no entanto, esta conclusão de permissibilidade, sim ou não, nós vamos chegar no fim destas 4 aulas, na última aula, onde nós teremos a clareza sobre a participação. Mas aqui, neste momento, deixem-me e permitam-me apenas elencar aqui os passos existentes em que, num Estado laico como é Moçambique, como o muçulmano pode atuar. Então, o muçulmano, primeiro, ele pode participar do sistema. O primeiro passo é participar do sistema eleitoral. Você tem que se habilitar para votar. Então, o cidadão deve se habilitar para votar. Não é? E nós tivemos aqui, por exemplo, um período há pouco tempo de recenseamento. Então, e nós temos um cartão de eleitor. E o cartão de eleitor, para que serve? Não é? Serve para habilitar a pessoa de poder determinar e participar, não é, na seleção daqueles que são as entidades que irão governar o nosso país. Então, habilitando-se desta forma, indo registrar o indivíduo, tem já o poder de participar, pelo menos na vida política,
não é? E influenciar e contribuir e dizer aquela que é a sua opinião em relação a quem deve orientar e encaminhar as questões do país, governar o país. Está claro? Você tem esta habilidade, não é? Você ganha esse direito através do seu registro. Então, esta é uma forma que existe em que o indivíduo pode participar. Existe essa disponibilidade em Moçambique. Outra oportunidade, outra ocasião é que existe já de manifestar e de poder votar de facto. Um é você estar habilitado a fazer, outro é poder fazer. Então, os muçulmanos, dentro deste país, sendo laico que ele é, o muçulmano também pode participar, não é? Fazendo o quê? Exercendo esse seu direito de votar. Ele pode ir lá votar, não é? E, de forma consciente, escolher aquele que ele acha que pode representar os seus valores, ou os seus interesses, ou as suas preocupações, bem como aqueles que ele defende, que ele acha que possam defender aquilo que é justiça social, não é? Possa defender aqueles que são os principais valores, como a igualdade, justiça e por aí adiante. Então, aquele que melhor pode fazer isso, você vai e vota nesta pessoa, não é? Este é também uma forma de poder participar. Existe este espaço no nosso país. Também o indivíduo pode participar, um muçulmano pode participar nas organizações da sociedade civil, não é? Organizações civis, por exemplo, engajar-se nas organizações cívicas ou grupos de defesa dos direitos dos cidadãos, diferentes grupos de defesa de direitos, não é? O indivíduo pode participar, não é? Nas organizações da sociedade civil. Então, esta é outra forma em que o muçulmano tem disponível no Estado laico, que é, não é? Então, ele pode promover aquelas causas que ele considera ser de valor ou importantes ou do seu interesse, não é? Que responde àquilo que as suas questões, as suas angústias e preocupações, pode defender e promover a defesa desses seus interesses. Está claro? Então, isto através das organizações, né? Os muçulmanos podem se organizar, a livre participação, a livre associação. É um direito garantido pela Constituição da República de Moçambique. E também o muçulmano tem querendo candidatar-se, não há nenhum limite, não há nenhuma proibição do muçulmano, pelo facto de ele ser muçulmano, estar limitado a candidatar-se a qualquer que seja um cargo político. Ele pode participar desta forma. Existe, o país permite, não há restrições. Está claro? E depois vamos ver lá à frente. E será que islamicamente como é que ficamos? Eu, como muslim, posso participar? De uma forma geral, sim. Não é? De uma forma geral, sim. Mas vamos ver mais adiante. Então, os muçulmanos também podem candidatar-se a cargos políticos. Sim, podem candidatar-se. O indivíduo pode candidatar-se a ser vereador. Pode candidatar-se para cargos legislativos. Não é? Pode. Na Assembleia da República, como deputado, e lá dentro, em diferentes cargos, diferentes posições, ele pode concorrer e candidatar-se a isso. Está claro? Então, ele pode contribuir. Nós sabemos, não há vários partidos políticos. Ele pode estar filiado. Sim, pode estar filiado a um partido político. Não é averso ao Islã. O Islã não é averso, não é contra o indivíduo identificar-se com um partido político ou ser ativista num partido político. Está claro? Vamos aprofundar essa questão. Há muitas questões que podem ser levantadas, mas depois nós vamos levantar essas questões todas e vamos chegar lá à frente, vamos desenvolver essa questão. Mas de uma forma geral, o muçulmano pode sim participar num partido político como membro, como até um ativista, ou chamam de militante, pode sim participar. De uma forma geral. Não é? Depois vamos conversar especificamente, casuisticamente, caso a caso.
Claro, vamos avaliar algumas questões. E depois, também, o muçulmano pode ser um ativista, pode ser pode advogar as liberdades, vamos lá, liberdade de expressão, liberdade de praticar a religião, não é? Outras liberdades, livre circulação, não é? Liberdade circular de ir e vir, e podemos também liberdade todos os outros direitos que existem, os direitos fundamentais que existem na Constituição. Então, o indivíduo pode defender, participar em organizações em defesa disto, pode participar em movimentos, pode participar em campanhas para defender seus direitos. Sim, pode participar. Isso é constitucional, dentro do nosso país podemos, mas você, como muçulmano, pode também participar. E também pode participar, não é? Os muçulmanos devem participar, é encorajado a participarem nos diferentes diálogos, não só com a sociedade no geral, sendo muçulmano, dentro daquilo que são com as outras comunidades religiosas. Sim, podemos conversar, podemos ter um diálogo interreligioso, sim, nós podemos ter um diálogo interreligioso, é muito saudável, porque nós estamos num Estado laico, e aqui nesse Estado laico todos nós temos as mesmas necessidades, partilhamos ou procuramos dos mesmos bens, usamos as mesmas estradas, usamos os mesmos hospitais, precisamos do mesmo sistema de defesa, de proteção, precisamos do mesmo tratamento na saúde, então nós temos que ter um diálogo saudável entre as diferentes religiões. Sim, temos que ter um diálogo saudável entre as diferentes religiões e vivermos de forma harmoniosa. Nós não podemos viver com hostilidades, com desconfianças, inimizades entre as diferentes comunidades religiosas. Não deve haver hostilidade entre nós. E depois o respeito à separação entre o Estado e a religião. No Estado de Direito é preciso que as religiões respeitem que existe uma separação entre o Estado e quem? E a religião. A religião não pode se impor, está claro? Ou impor aqueles que são os seus princípios, ensinamentos e valores ao Estado. O Estado, ele não se identifica e não se, vamos lá dizer, não atua tendo em conta as religiões. Ele atua tendo em conta os cidadãos, todos de igual modo. Então, isso é a forma de Estado em que nós temos aqui nessa parte do mundo em que nós nos encontramos, que chamamos de Moçambique. Então, aqui em Moçambique, o Estado é laico, o que significa que todas as religiões devem respeitar e não impor seus valores religiosos ao Estado. E o Estado também respeita as liberdades que os cidadãos têm de praticar suas religiões e não impõe valores religiosos de um para o outro. Este é o significado, de uma forma geral, daquilo que é a laicidade do Estado. Então, no Estado laico, as políticas, as leis que são criadas não baseiam-se em princípios religiosos. Muito importante este princípio. O muçulmano deve saber isso. Que as leis que são decididas pelo Estado não têm como fundamento a religião islâmica ou cristã ou qualquer que seja a religião. Não pode ter um fundamento religioso. As questões definidas pelo Estado. No entanto, cada cidadão é livre de praticar a sua própria religião. Este é o conceito de laicidade. Então é preciso respeitar-se isto. Então, estes é que são mais ou menos algumas portas não é, que existem de uma forma geral, não é, em que um cidadão pode participar, sim, na vida política, agindo e exercendo o seu direito de cidadão moçambicano que é. Então existem esses caminhos que nós podemos procurar. Agora, o muçulmano, como é que o muçulmano tem o direito ou pode participar? Sim, de princípio é preciso lembrar que Allah subhanahu wa ta'ala, a nossa religião tem uma regra básica, que é a regra
da proibição para as questões de crença e dos rituais de adoração. O princípio da proibição. O que significa? Qualquer ritual de adoração que você estipular ou cria deve ter prova. Porque a priori está vedado. Você não adora, a ninguém. Senão aquele que Allah subhanahu wa ta'ala autorizou, nos modos em que ele autorizou. Então a ibada é proibido, a priori. A regra é proibição e depois você tem que provar para poder se criar ou praticar alguma ibada. Tem que ter provas. Então, a aqida, idem. A regra é proibição. As crenças devem ser todas fundadas com base no Corão. O resto, a regra é a permissibilidade. Daí que cabe a quem for que seja provar casuisticamente, caso a caso, que este ato político é proibido, ou aquele é proibido por causa disto ou aquilo. Então, a priori, começamos aqui com a permissibilidade. Daí que, por regra, a participação nestas questões que acabamos de mencionar aqui, a priori, é permissível. Halal, jaiz, permissível. Em todas essas questões que mencionamos aqui, o muçulmano pode fazer. Está claro? É recomendado fazer para poder assegurar e defender aqueles que são os seus princípios, os seus valores e interesses da sua religião. Então eu quis aqui dar assim uma introdução a essa conversa em relação à cidadania e à vida política do muçulmano num Estado laico como é o nosso Moçambique. Então, prezados irmãos, este é o primeiro vídeo deste seriado. Acompanhe a seguir o segundo vídeo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.